Capítulo 31. Pegando bala com as mãos nuas. Tradutor. Lord Bluefire. Na sala, do lado de fora da porta de Lu Yuan, 3 figuras avaliavam os arredores com alguma luz que entrava pelas janelas. Entre os 3, 2 deles eram rufiões de quem Lu Yuan havia cuidado anteriormente. Seus braços, que foram esmagados por Lu Yuan, foram transformados em braços mecânicos. No entanto, seus semblantes ainda estavam um pouco pálidos. Os 2 avaliaram os arredores nervosamente, como se algo fosse aparecer. O rufião ruivo falou com uma voz suave. Grande irmão Pete, nós verificamos. Esse cara é um aluno do 3º ano da Rose Shoal. Ele é órfão, então só pode alugar um quarto aqui. No entanto, ele despertou como um lutador genético há alguns dias. Ele provavelmente ficará rico em breve. Quando o rufião ruivo disse isso, seus olhos revelaram um olhar de inveja. Na frente deles, um cara de cabelos castanhos e grande estatura avaliou o ambiente e assentiu sem expressão. Vendo como aquele cara está tão interessado na morte do velho Blood, ele pode saber de alguma coisa. Vamos pegá-lo e perguntar a ele. Além disso, ele se atreveu a levantar a mão contra os membros da nossa gangue Blackrat. Independentemente de ser estudante ou não, ele deve estar preparado para as consequências. Ao ouvir isso, os 2 rufiões pareceram emocionados e assentiram vigorosamente. Este apartamento é um co-aluguel. Qual quarto pertence a esse garoto? Isso. Nós não sabemos. Deveríamos examiná-los um por um. Vamos fazer isso então. Pete assentiu e uma arma apareceu em sua mão. Os outros 2 bandidos também sacaram uma arma cada. Os 3, com intenções assassinas nos olhos, empunharam as armas e planejaram procurar o quarto de Lu Yuan um por um. No quarto de Li King. Li King, que estava sentada de pernas cruzadas na cama e com os olhos fechados, abriu os olhos. Suas lindas sobrancelhas franziram levemente, revelando uma intenção assassina gelada. E pensar que alguns ratos de esgoto estão de olho na minha casa. Eles estão cortejando a morte. Ela se levantou, planejando sair. Mas, de repente, ela fez uma pausa, ergueu as sobrancelhas e revelou uma expressão ligeiramente interessada. No quarto de Lu Yuan, ele ouviu o som de uma porta se abrindo e franziu a testa. Estas eram as favelas. Ter a porta aberta no meio da noite provavelmente significava que houve uma invasão. Roubos arrombados aconteceram em todos os lugares deste lugar. Se os ladrões ficassem descontentes, muitos deles matariam durante o assalto. Lu Yuan já estava aqui há algum tempo. Assim, embora ele não tivesse encontrado algo assim antes, ele tinha ouvido falar de muitas dessas ocorrências. Se fosse no passado, ele se sentiria um pouco assustado. Mas agora, uma pitada de frieza brilhou nos olhos de Lu Yuan. Ele abriu a porta e saiu. Na sala, Pete e os 2 rufiões que planejavam iniciar a busca ouviram o som e olharam para Lu Yuan. Depois de ver Lu Yuan, os 2 rufiões instintivamente arregalaram os olhos e uma pitada de nervosismo e medo brilhou neles. Os braços mecânicos que acabaram de instalar de alguma forma emitiam vagos sinais de dor. Nesse momento, o rufião ruivo apontou rapidamente para Lu Yuan e disse: Grande irmão Pete. É ele. Ele é aquele cara. Quando Lu Yuan viu os 2 rufiões, ele não pôde deixar de franzir a testa, revelando um sorriso frio. São vocês 2? Mesmo que eu tenha deixado vocês 2 em paz, parece que vocês não estão valorizando a chance. Garoto, não pense que seremos os mesmos de manhã. Você é um caso perdido. Prepare-se para morrer. Nossa gangue Blackrat não deixará escapar ninguém que se atreva a prejudicar nossa gangue. No entanto, Pete não prestou atenção aos 2 rufiões. Ele ergueu a arma e exibiu uma expressão fria. Garoto, venha conosco. Lu Yuan deu uma olhada na arma de Pete e sorriu. E se eu disser não? Pete estreitou os olhos. Esta é uma ordem, não um pedido. Eu sei que você é um lutador genético, mas acabou de acordar, certo? A arma não é algo que você possa afastar. Lu Yuan sorriu. Seu corpo se moveu instantaneamente. Sua velocidade aumentou tremendamente e ele avançou em direção a Pete e também aos outros 2. As pupilas de Pete se contraíram e ele puxou o gatilho decisivamente em Lu Yuan. Bang! O som de um tiro ecoou pela noite. No entanto, no instante seguinte, Pete arregalou os olhos, revelando uma expressão de descrença. A palma da mão de Lu Yuan, que ficou preta como breu, agarrou o cano da arma. Quando o tiro foi disparado, a bala foi detida por Lu Yuan. Quando Pete ficou surpreso,
Lu Yuan usou a força e achatou o cano. A arma foi imediatamente destruída. Quando Lu Yuan puxou a mão para trás, uma bala plana pousou em sua palma, fazendo um som nítido. Isso é impossível. Como? Alguém pode pegar uma bala com as próprias mãos quando acaba de acordar? Pete arregalou os olhos, sua expressão de descrença. Lu Yuan deu uma olhada na palma da mão. Um pouco de pele no centro da palma da mão estava arranhada e havia um pequeno sangramento. No entanto, foi apenas uma ferida superficial. A defesa do corpo Blackron nunca o decepcionou. A capacidade de matar desta arma foi limitada para começar. Portanto, o dano causado ao corpo de Ferro Negro também não foi grande. Neste momento, Lu Yuan ergueu a cabeça e olhou para o surpreso Pete. Ele sorriu. O que há de impossível nisso? Você não está vendo isso por si mesmo. Ele deu uma olhada em Pete e nos dois rufiões. Você ainda se lembra que eu lhe disse para não mostrar seus rostos perto de mim novamente? Quando os dois rufiões ouviram as palavras de Lu Yuan, eles voltaram a si. Eles rapidamente ergueram as armas e apontaram para Lu Yuan. O que você quer? Não venha. Lu Yuan então estendeu as mãos rapidamente e agarrou as armas dos dois rufiões. Vendo isso, os dois rufiões assumiram expressões selvagens, sem se importar com nada e querendo atirar. Porém, a velocidade de Lu Yuan foi mais rápida que a dos dois, pessoas comuns. Ele pegou as armas e as levantou. Bang bang bang. O som de tiros ecoou repetidamente e as balas atingiram o teto. Muito em breve, os sons dos tiros terminaram. Os dois bandidos puxaram o gatilho com força, mas perceberam que não havia mais balas. Depois disso, Lu Yuan exerceu força com as duas mãos. Como resultado, o som penetrante de metal esfregando soou e os canos das armas foram achatados por Lu Yuan. Ele largou as armas e abriu um sorriso. Quando os dois rufiões viram esse sorriso, seus corpos tremeram furiosamente enquanto exibiam expressões de medo. O rufião de cabelos verdes gritou alguma coisa e jogou a arma destruída em direção a Lu Yuan com todas as suas forças. Ele então se virou e quis fugir. Lu Yuan pegou a arma e jogou-a de volta. Em seguida, atingiu o rufião de cabelos verdes nas costas e o som de ossos quebrando soou. O rufião de cabelos verdes caiu para frente e continuou convulsionando no chão. Vendo isso, o rufião ruivo pareceu horrorizado. Até Pete, que antes estava com frio e indiferente, agora estava suando frio. Depois disso, Pete agarrou o rufião ruivo e empurrou-o na direção de Lu Yuan. Ele, por outro lado, correu na direção da janela. Ele atacou com força, quebrou a janela e pulou para fora da sala. Enquanto isso, o rufião ruivo não esperava que Pete o empurrasse na direção de Lu Yuan. Seus olhos estavam bem abertos, cheios de perplexidade. Lu Yuan chutou o rufião ruivo no peito. O som de ossos quebrando soou, e o rufião ruivo voou, batendo pesadamente na parede. Ele então caiu no chão e continuou convulsionando. Lu Yuan nem olhou para ele. Ele foi até a janela e viu que Pete havia pousado e estava saindo correndo. Lu Yuan ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Lu Yuan morava no terceiro andar. Embora não estivesse longe do primeiro andar, também não era considerada uma distância curta. Pessoas normais teriam se machucado se pulassem. Ele não esperava que essa pessoa ainda estivesse viva e forte. Por isso, Lu Yuan apoiou a mão no peitoril e pulou também. Depois de pousar com facilidade, Lu Yuan perseguiu Pete com alta velocidade. Vendo que Lu Yuan veio atrás dele, Pete se virou e jogou uma pequena faca em sua direção. Lu Yuan pegou a faca e jogou-a de volta. Uau! A pequena faca moveu-se a uma velocidade extremamente rápida e voou em direção ao peito de Pete. De repente, os olhos de Pete tornaram-se fendas verticais. Ele então caiu para o lado e se esquivou da faca. Os olhos de Lu Yuan se estreitaram. Acontece que esse cara também era um lutador genético. Acontece que ele não parecia muito forte, e o gene que ele gravou e registrou também não era propenso a ataques. Consequentemente, Lu Yuan aumentou sua velocidade e alcançou Pete depois de correr dezenas de metros. Ele deu um soco nas costas de Pete. Em troca, Pete se virou e levantou os dois braços para formar um bloco. Como resultado, o punho de Lu Yuan atingiu os braços de Pete. Bang! Um som abafado soou e Pete soltou um bufo abafado. Seu rosto ficou pálido e ele jorrou sangue. Seu corpo balançou um pouco quando ele deu 2 passos para trás. Nesse momento, Lu Yuan chegou mais uma vez na frente dele, balançando o punho. Aguentar, eu me rendo. Eu tenho algo a dizer.
Pete gritou de repente. Lu Yuan semicerrou os olhos, seu punho parando na frente de Pete. Gole. Olhando para o punho que estava bem diante de seus olhos, Pete engoliu em seco e suor frio escorreu pelo seu rosto. Lu Yuan retirou o punho, olhou para Pete e abriu um sorriso. O que é? Vamos ver se isso pode salvar sua vida. Pete puxou os lábios, respirou fundo, e disse. Amigo, você quer informações sobre aquela sombra negra? As pupilas de Lu Yuan contraíram. Ele olhou para Pete e perguntou, sorrindo. Você sabe disso? Embora nossa gangue Black Rat não seja a maior gangue de todas as favelas, estamos bem informados e sabemos um pouco sobre ela. Além disso, temos membros que também são vítimas disso, por isso também procuramos informações sobre isso. Diga-me o que você sabe, amigo. Depois que eu te contar, você pode me deixar ir? Você acredita que vou te matar agora? Eu vou falar. Eu falo agora mesmo. Pete rapidamente ergueu as duas mãos e exibiu um sorriso curvilíneo. 62 da C77C7F92 EB 560 e 77 C9100 Capítulo 32 Vigilantes Noturnos, Percevejos Humildes Tradutor, Lord Blefir Lu Yuan olhou para Pete e disse. Se apresse. Sentindo-se perdido, Pete baixou as mãos e respondeu. Nossa gangue Black Rat tem investigado essa sombra negra em todas as favelas durante esse período, e é verdade que fizemos algumas descobertas. Há 4 ou 5 anos já havia testemunhas que tinham visto aquela sombra negra prejudicando as pessoas nas favelas. Mas naquela época havia poucas mortes e também poucas testemunhas. No entanto, nos últimos 2 anos, o número de mortes aumentou. Entre os casos que nossa gangue Black Rat descobriu, mais de 100 pessoas foram mortas por aquela sombra negra no ano passado. Os números provavelmente serão maiores este ano. Mais de 100 pessoas? Muitos. Tem mais esse ano? Lu Yuan arregalou os olhos, um pouco atordoado. O número de mortes anuais nas favelas não foi só isso. No entanto, o resto foram principalmente mortes devido a situações como brigas de gangues, fome ou doenças. Ser morto por essa coisa estranha. Entre os casos descobertos pela gangue Black Rat, mais de 100 foi considerado muito. Ninguém informou os Vigilantes da Noite sobre esta situação anormal. Os Vigilantes da Noite eram uma organização governamental criada especialmente para lidar com mutações, espiões de raças estranhas e outras situações anormais. Não foi apenas para o Império Rei Maple. Outros países também estabeleceram uma organização semelhante ao Departamento dos Vigilantes Noturnos. Na opinião de Lu Yuan, eles eram semelhantes a policiais especiais ou agentes secretos. Uma situação como esta foi considerada muito grave. Lu Yuan não conseguia entender por que ninguém havia informado os Vigilantes da Noite para lidar com isso. Pete encolheu os ombros. Aos olhos desses personagens elevados, as pessoas das favelas são apenas percevejos humildes. Por que eles se importariam com nossas vidas? Muitas pessoas morrem aqui todos os anos. São pouco mais de 100 pessoas em um ano agora. Portanto, naturalmente não atrairia a atenção deles. Lu Yuan franziu a testa ligeiramente. Se tais situações anormais não forem relatadas ao Departamento de Vigilantes Noturnos, as autoridades locais serão punidas, certo? Quem disse que não foi reportado? Nosso pessoal da gangue Black Rat que trabalha no escritório do governo disse que isso havia sido denunciado no ano passado. No entanto, nenhuma ação foi tomada. É por isso que digo que esses personagens importantes não se importarão conosco. Pete sorriu. Mas essa coisa parece ter como alvo apenas pessoas comuns e não nutre pensamentos contra combatentes genéticos como nós. Talvez isso não possa nos machucar. É por isso, amigo, que você não precisa ficar muito preocupado. Lu Yuan sorriu. Essa coisa veio me procurar há alguns dias. Se não fosse porque sou muito forte, eu teria morrido. Pete. Ele arregalou os olhos e olhou para Lu Yuan, atordoado. Os dois se entreolharam e ficaram em silêncio por um momento. Pete engoliu em seco e riu secamente. Isso não parece bom. Desde mirar apenas em pessoas comuns até começar a mirar em combatentes genéticos, qualquer um saberia que essa coisa provavelmente passou por uma grande mudança. Existe alguma outra informação? Lu Yuan continuou perguntando. Pete balançou a cabeça. Não há. Nossa, gangue Black Rat também está muito curiosa sobre isso, então estamos investigando ativamente. Só conseguimos encontrar isso durante esse tempo. Lu Yuan acenou com a cabeça e disse, sorrindo.
Então posso mandá-lo embora agora. Pete ficou surpreso e rapidamente deu 2 passos para trás. Aguentar. Aguentar. Amigo. Isso é diferente do que combinamos. Você não disse que me deixaria ir depois que eu terminasse de falar? Lu Yuan inclinou a cabeça. Quando eu disse isso? Eu só disse que se você não falasse eu te mataria na hora. Você viveu um pouco mais. Você deveria estar grato. Lu Yuan caminhou em direção a Pete. Pete arregalou os olhos, suor frio brotando em sua testa enquanto ele recuava. Aguentar. Aguentar. Amigo. Vamos conversar. Podemos sentar e ter uma boa conversa. Seus olhos de repente se arregalaram quando ele pensou em algo. Isso mesmo. Aguentar. Ainda sou útil para você. Lu Yuan ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Para que serve? Olha, você não foi alvo daquela sombra negra. Com base no que sei, ninguém que foi alvo daquela sombra negra conseguiu sobreviver. Você também não deve querer ser vítima disso, certo? O coração de Lu Yuan afundou. Para ser honesto, ele ainda estava um pouco assustado. Afinal, aquela coisa parecia muito estranha e ele não tinha ideia se continuaria a atacá-lo. Foi por isso que Lu Yuan ficou tão preocupado com aquela sombra negra. Caso contrário, o que isso importaria para ele? Ao ver Lu Yuan parar, Pete ficou exultante e continuou rapidamente. Nossa gangue Blackrat tem muitos poderes e redes de informação que você não tem. Contanto que você me deixe sair, eu definitivamente irei informá-lo em primeira instância se nossa gangue Blackrat obtiver alguma informação. Você não acha que isso é um bom negócio? Lu Yuan olhou para Pete e ficou em silêncio. Para ser honesto, ele ficou um pouco tentado. Afinal, ele era apenas um estudante pobre e suas influências definitivamente não seriam comparadas às de uma gangue local. Com a gangue Blackrat ajudando a investigar as coisas, seria benéfico para ele. Vendo que Lu Yuan estava um pouco tentado, Pete continuou. Além disso, amigo, olha, nossa gangue Blackrat tem uma grande influência nas favelas. Se você deseja se juntar a uma gangue no futuro, vá embora. Lu Yuan olhou feio para Pete. Ele não iria se juntar a essas organizações estranhas. Ele então disse, posso deixar você ir desta vez, mas você deve me informar sobre aquela sombra negra em primeira instância. Caso contrário, você saberá as consequências. Vendo que Lu Yuan concordou, Pete assentiu rapidamente. Eu entendi. Com certeza irei informá-lo em primeira instância. Lu Yuan pegou o telefone e sorriu para Pete. Dê-me suas informações de contato. Pete sorriu e pegou o seu telefone. Eles se adicionaram como amigos digitalizando o código QR. Só então Lu Yuan percebeu que tinha outro pedido de amizade em seu telefone. Ele olhou para o comentário. Zhu Ming. Foi o colega de classe que ele conheceu no Sandstone Underground Palace. Lu Yuan clicou em aprovar. Depois de adicionar Pete como amigo, Lu Yuan guardou o telefone. Pete deu um suspiro de alívio e continuou sorrindo humildemente para Lu Yuan. Nesse momento, Lu Yuan sorriu e disse, você vai lidar com as 2 pessoas aí de cima, certo? Pete assentiu rapidamente. Não se preocupe e deixe comigo. Eu cuidarei deles. Venha comigo. Lu Yuan trouxe Pete de volta ao apartamento. Todo o edifício estava em silêncio, sem qualquer som. Seria impraticável dizer que ninguém ouviu o som consecutivo de tiros antes. Acontece que, ao se deparar com tais situações nas favelas, a maneira mais segura era ficar quieto e discreto. Ser intrometido custaria a vida de alguém. Esta era a lei da sobrevivência para quem morava nas favelas. Nesse momento, Lu Yuan abriu a porta do apartamento alugado e viu Li King saindo de seu quarto. Ela estava vestindo uma camisola branca simples, olhando com cautela para os 2 rufiões no chão. Ela estava segurando o telefone, parecendo um pouco chocada. Lu Yuan ficou chocado por um momento. Irmã mais velha King, por que você saiu? Quando Li King viu Lu Yuan, seus olhos brilharam e ela revelou um sorriso surpreso. Pequeno irmão Yuan, acordei depois de ouvir o som de tiros. Depois disso, não houve mais comoções por muito tempo e eu queria sair para ver se você estava bem. Também liguei para a polícia. O coração de Lu Yuan estava quente. Se fosse qualquer outra pessoa, quem arriscaria a vida e mostraria preocupação a ele? As portas dos outros 2 quartos do apartamento ainda estavam bem fechadas e o interior estava muito silencioso, como se estivessem vazios. Ele sorriu e disse: estou bem. Irmã mais velha King, não se preocupe. Espere um pouco. Eu cuidarei desta situação, primeiro.
Li Qing assentiu. Ela deu uma olhada em Pete e disse, vou voltar para o meu quarto primeiro, então. Ela voltou para seu quarto e fechou a porta. Depois disso, Lu Yuan se virou para olhar para Pete. Você pode lidar com eles. Pete assentiu e se agachou diante dos dois rufiões. O rufião ruivo já estava inconsciente. Enquanto isso, embora o rufião de cabelos verdes tivesse muitos ossos quebrados, ele ainda estava acordado. Quando viu Pete se aproximando, seus olhos brilharam e revelaram uma expressão esperançosa. Grande irmão Pete. Pete deu uma olhada no rufião de cabelos verdes e então, sem qualquer expressão, estendeu a mão para pressionar o pescoço do rufião de cabelos verdes. Sob o olhar de descrença do rufião de cabelos verdes, ele exerceu força em sua mão. Maioria. O rufião de cabelos verdes morreu no local. Pete então acabou com a vida do rufião ruivo inconsciente também. Ele se virou e sorriu para Lu Yuan. Senhor Lu, vou levar seus cadáveres então? Lu Yuan assentiu. Pete ergueu os dois cadáveres, um em cada mão. No momento em que Pete estava planejando sair, Lu Yuan falou mais uma vez. Certo, o dinheiro para consertar a janela. Ele era muito pobre agora e não tinha dinheiro para consertar a janela. Além disso, ele estava pensando em comprar poções genéticas. Eu resolvo isso. Vou transferir o dinheiro para o senhorio. Lu Yuan acenou com a cabeça satisfeito. Você pode voltar então. Lembre-se de me informar sobre qualquer notícia sobre essa coisa. Não se preocupe, senhor Lu. Com certeza irei informar em primeira instância. Lu Yuan acenou com a cabeça satisfeito depois que Pete carregou os dois cadáveres e saiu. Lu Yuan fechou a porta suavemente atrás dele. Lu Yuan então soltou um suspiro e olhou pela janela. A noite logo antes do amanhecer foi a mais escura. Apenas aquelas brilhantes luzes de néon permaneceram as mesmas. Lu Yuan ficou em silêncio por um momento antes de bater na porta de Li Qing. Li Qing parecia estar esperando na porta. A primeira batida, a porta foi aberta. Pequeno irmão Yuan, o que foi isso agora? Capítulo 33, Genefighters na classe, personagem importante tradutor, Lord Blefiri não é nada. Eles são pessoas da gangue Blackrat. Eles queriam criar problemas para mim, mas eu os derrotei. Gangue Rato Negro. Um brilho brilhou nos olhos de Li Qing. Ela então arregalou os olhos, revelando uma expressão de surpresa e medo. Essa é uma gangue muito grande. Você ficará bem no futuro. Lu Yuan balançou a cabeça. Está bem. Eles não virão mais me causar problemas no futuro. Lu Yuan entendeu o poder da gangue Blackrat quando voltou com Pete. Para essas gangues nas favelas, o líder mais forte era apenas um lutador de nível 1, e um lutador em estágio probatório como Pete já era, membro do escalão superior da gangue Blackrat. Isso fazia sentido. Como os poderosos combatentes genéticos permaneceriam escondidos em um lugar como as favelas? Status, reputação, dinheiro. Contanto que fosse algo que eles queriam, eles conseguiriam. Consequentemente, Lu Yuan não estava realmente com medo de lutadores de nível 1. Além disso, um lutador de nível 1 não iria lidar com ele por algo trivial como este. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Li Qing deu um suspiro de alívio, não se sentindo mais nervoso. Ela olhou para Lu Yuan com curiosidade. Pequeno irmão Yuan, por que eles vieram procurar problemas? Lu Yuan ficou em silêncio por um momento. Ele estava se perguntando se deveria contar a Li Qing sobre o assunto relativo à Sombra Negra. Depois disso, ele pensou em como a Sombra Negra parecia aparecer com frequência cada vez maior nas favelas. Portanto, não haveria problema em contar a Li Qing sobre isso para que ela pudesse prestar mais atenção. Ele disse. É tipo isso. Uma estranha Sombra Negra tem aparecido recentemente nas favelas. A Sombra Negra possuiria alguém e o alvo morreria de morte súbita. Esta manhã, ouvi dizer que um membro da gangue Blackrat encontrou aquela Sombra Negra e perguntei-lhes um pouco sobre isso. Eu não esperava que eles viessem me procurar à noite. As pupilas de Li Qing contraíram-se ligeiramente. Ela então revelou uma expressão assustada. Ela abraçou os ombros com os braços. Eu não esperava que houvesse uma coisa não tão estranha. Não poderia ser um fantasma, poderia? Como poderia haver fantasmas? Lu Yuan não pôde deixar de rir ao ver Li Qing assustado. Deve ser alguma coisa estranha, talvez seres mutantes ou algo assim. Lu Yuan franziu a testa e disse, normalmente, coisas como essas deveriam ser tratadas pelos vigilantes noturnos. É uma pena ter ouvido que,
Embora as autoridades tenham relatado o assunto, nenhum vigilante da noite veio assumir o caso. Lu Yuan balançou a cabeça. Há uma razão pela qual as favelas são tão caóticas. Li King sorriu e disse. Talvez os vigilantes da noite tenham vindo. Só que não os descobrimos. Li King olhou para Li King, um pouco confuso. Como a irmã mais velha King sabe. Só estou supondo. Afinal, se for realmente um incidente de mutação ou algo assim, os vigilantes da noite definitivamente não deixariam as coisas como estão, certo? Li King sorriu e respondeu. Lu Yuan pensou um pouco e sentiu que fazia sentido. Ele então assentiu. Espero que seja realmente esse o caso. Se os vigilantes da noite pudessem cuidar do caso, ele não precisaria se preocupar ou sentir medo. Tudo bem, já que as coisas estão bem agora, continuarei dormindo. É raro eu conseguir um sono de beleza à noite. Anúncios por PubFuture. Li King cobriu a boca e bocejou, parecendo muito sonolenta. A irmã mais velha King pode continuar descansando um pouco. Lu Yuan sorriu. Boa noite. Você deveria descansar um pouco também. Li King acenou com a mão para Lu Yuan e fechou a porta. Lu Yuan voltou para a sala e verificou a hora. Já passava um pouco das 5 da manhã. O céu iria iluminar muito em breve e Lu Yuan não se incomodaria em continuar cultivando. Além disso, havia também uma mensagem Lig Chat. Foi de Zhu Ming. Lu Yuan abriu para dar uma olhada. Colega Lu Yuan, você é tão incrível. Você já está tão forte quando acordou por apenas uma semana. Colega Lu Yuan, vou adicioná-lo a um grupo. É o grupo de lutadores genéticos da nossa classe. Os membros são todos lutadores genéticos da nossa classe. Se eles souberem da sua força, definitivamente receberão um grande choque. Colega Lu Yuan. Colega Lu Yuan, você está aí? Chefe Lu Yuan. As mensagens foram enviadas quando Lu Yuan aceitou o pedido de amizade. Depois que algumas mensagens foram enviadas e não houve resposta de Lu Yuan, Zhu Ming enviou outra mensagem depois de cerca de 10 minutos. Lu Yuan estava indefeso. Ele estava ocupado cuidando do assunto com Pet anteriormente e não teve tempo de verificar seu telefone. Agora, ele enviou uma resposta. Eu tinha algo para fazer mais cedo e não verifiquei meu telefone. Alguns segundos depois que Lu Yuan enviou a mensagem, Zhu Ming respondeu. Então o colega Lu Yuan estava ocupado. Eu queria saber por que você não estava respondendo. Apresse-se e junte-se ao grupo. Tenho me gabado no grupo, dizendo que você é muito forte, mas eles não acreditam em mim. Zhu Ming enviou outro link de convite para o chat em grupo, Grupo de Deuses da Batalha do Futuro, Lu Yuan. Que tipo de nome é esse? Deuses da Batalha. Isso é adequado? Não havia deuses de batalha entre toda a raça humana. Seus lábios não puderam deixar de se contorcer. No entanto, ele ainda tocou em aceitar. Afinal, esse nome de grupo foi preparado para ele. Ele não seria, Lu Yuan, o futuro deus humano da batalha. Ele tinha acabado de entrar no grupo quando Zhu Ming gritou. Bem-vindo ao novo deus da batalha, chefe Lu Yuan, juntando-se. Pacote vermelho, por favor. Depois que Zhu Ming disse isso, outras mensagens surgiram. Bem-vindo ao novo deus da batalha, chefe Lu Yuan, juntando-se. Pacote vermelho, por favor. Bem-vindo ao novo deus da batalha, chefe Lu Yuan, juntando-se. Pacote vermelho, por favor. Bem-vindo ao novo deus da batalha, chefe Lu Yuan, juntando-se. Pacote vermelho, por favor. Lu Yuan. Os muitos mais um fizeram com que ele quase não conseguisse segurá-lo e quisesse tocá-lo. No entanto, ele próprio era o deus da batalha e precisava ser reservado. Quanto aos pacotes vermelhos, ele ignorou diretamente os pedidos. Ele era alguém que ficava nas favelas. Por que essas pessoas eram tão insensíveis para pedir pacotes vermelhos? Lu Yuan então olhou seus nomes. Zhu Ming, Wang Xiangxiang, Guiu, Wenyi. Lu Yuan teve uma impressão desses nomes. Zhu Ming e Guiu eram homens, enquanto Wang Xiangxiang e Wenyi eram mulheres. Dos quais, Zhu Ming e Wenyi acordaram no ano passado, no segundo ano do ensino médio. Anúncios por PubFuture. Wang Xiangxiang e Guiu, por outro lado, acordaram no primeiro ano do ensino médio. Ele lembrou das memórias pertencentes ao dono original deste corpo que tanto Wang Xiangxiang quanto Wenyi eram beldades. Ele teve uma impressão especialmente profunda das longas pernas de Wang Xiangxiang. Zhu Ming enviou outra mensagem. Cao Yan e Mu Li parecem
ainda está na terra das origens e ainda não saíram. Eles não poderão receber o novo deus da batalha. Lu Yuan ouviu mais 2 nomes familiares. Caoyan e Moli também acordaram no primeiro ano do ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, 4 alunos de sua turma acordaram. E no segundo ano, 2 despertaram. No terceiro ano, Lu Yuan foi o único. Comparado com a outra classe, a taxa de despertar deles foi considerada bastante alta. No entanto, Caoyan e Wang Xiang vieram de famílias de lutadores genéticos. Seus pais eram lutadores genéticos. Como resultado, as chances de seus filhos se tornarem combatentes genéticos seriam muito maiores. Portanto, os 2 realmente não contavam. Havia apenas 4 de famílias comuns que haviam despertado. Wang Xiang, @Lu Yuan, Little Qiming disse que você é muito forte. Você é realmente muito forte. Lu Yuan ficou atordoado. Ele pensou que Zhu Ming estava brincando antes. Ele não esperava que Zhu Ming tivesse realmente dito isso. Guiu, Zhu Ming deve estar se gabando de novo. O colega Lu Yuan acaba de acordar. Quão forte ele pode ser? Ele deveria ter apenas uma taxa de refinamento de 5% no máximo. Weni, garotinho, Ming, sai e leve uma surra. Zhu Ming escreveu, não, eu estava falando a verdade. Lu Yuan é realmente incrível. Eu encontrei 3 caçadores no Sandstone Underground Palace. Se não fosse pela ajuda do colega Lu Yuan, eu teria saído morto de novo. Wang Xiang, Guiu, Weni, Zhu Ming, @Lu Yuan, chefe. Dizer algo. Lu Yuan sorriu e respondeu, o que Zhu Ming disse, está certo. É verdade que encontrei 3 caçadores de gatos anteriormente. Foi também então que encontrei Zhu Ming. O grupo ficou em silêncio por um momento. Zhu Ming, vocês ouviram isso? O colega Lu Yuan também disse isso. Wang Xiang, isso é verdade? Você realmente encontrou caçadores? Faz apenas uma semana desde que você acordou, mas você pode sobreviver apesar de encontrar caçadores. Weni, se isso for verdade, então o colega Lu Yuan deve ter gravado e registrado um gene extraordinário. Além disso, deve ser muito forte. Lu Yuan deu uma olhada na mensagem de Weni. Ele não esperava que essa pessoa fosse muito perspicaz. No entanto, não havia como esconder isso. Zhu Ming também não era idiota e percebeu, apenas com um olhar, que Lu Yuan definitivamente havia gravado e registrado um gene extraordinário de alto nível. Parecia que suas capacidades atuais eram bastante altas. Mas, felizmente, ele só poderia ser considerado um gênio, e o progresso não foi tão absurdo. Os gênios tendiam a ser fora do comum. Além disso, embora fossem em número baixo, sempre haveria alguns. Ele poderia simplesmente agir como um gênio. Então, e se ele desempenhasse o papel de um gênio no futuro Battle Gods Group? Seria estranho se ele não fosse um deles. Ele sorriu e respondeu. O colega Weni está certo. É verdade que gravei e registrei um gene extraordinário. Além disso, é de nível elite. Uma comoção estourou no grupo. Zhu Ming, eu sabia. A técnica de batalha que Boss Lu executou anteriormente é definitivamente de nível elite. Está muito forte. Essa defesa por si só é absurda. Guiu, porra. Que chefe. Eu sou invejoso. Aquele que gravei é um gene extraordinário de nível comum. Weni, o meu também é um gene extraordinário de grau comum. Para que o chefe Lu Yuan obtenha um gene extraordinário de nível elite desde o início, você estará voando alto no futuro. Sua base é tão boa. Wang Xiang, o chefe Lu Yuan pode ajudar a me carregar? Vou mostrar fotos de meias pretas. Lu Yuan. Fotos de meia preta. Ele era, Lu Yuan, essa pessoa. Ele respondeu com raiva. Quantos? Nota de rodapé. 1. Moli. Diferente de Moli. Gente gato. Capítulo 34. O futuro personagem principal está próximo de mim? Tradutor. Lord Blefiri. A atmosfera ficou em silêncio por um momento. Wang Xiang. Zangado.jpg Zangado.jpg. Ela enviou uma série de emojis antes de enviar uma mensagem. Você levou isso a sério? Eu só estava brincando. Estou em Storm City, uma cidade inicial diferente de onde você está. Além disso, minha taxa de refinamento já está em 98%. Lu Yuan ficou atordoado por um momento, sentindo-se um pouco estranho.
Wang Xiangxiang já era tão forte. Lu Yuan então lembrou que Wang Xiangxiang havia acordado no primeiro ano do ensino médio. Além disso, ela também veio de uma família de lutadores genéticos, e eles definitivamente seriam capazes de ajudá-la muito. Já se passaram quase 2 anos, então era muito razoável para ela quase alcançar um avanço para o nível 1. Ele disse sério. Você acha que eu não sabia que você estava brincando? Eu também estava brincando. Você realmente levou isso a sério? Isso não poderia ser, certo? Wang Xiangxiang? Zhu Ming, @Lu Yuan, como esperado do chefe. Meu ídolo. E pensar que você se atreveria a passar pela irmã mais velha Xiangxiang. Guiu, @Lu Yuan, como esperado do chefe. Meu ídolo. E pensar que você se atreveria a passar pela irmã mais velha, Xiangxiang. Wang Xiangxiang, garotinho Ming, garotinho Yu, vocês querem morrer? Zhu Ming, tosse, por que não falamos sobre outra coisa? Weni, certo, não conhecemos o colega de classe Lu Yuan antes. Quando devemos ter uma reunião? Guiu, acho que é uma boa sugestão. O colega Lu Yuan já é um chefe, então ele não deveria nos dar um presente. Wang Xiangxiang, Smirk.jpg, tudo bem. Quero ir ao Ninilax Grand Restaurante. Lu Yuan, por favor, me venda. Eu não tenho dinheiro. O Ninilax Grand Restaurante era o restaurante de classe mais alta de toda a cidade de Chile. Era um lugar que até alguém como ele, que era da favela, conhecia. Para que ele os tratasse lá. O que ela estava pensando? Ele não tinha dinheiro para isso. Wang Xiangxiang, brincadeira, brincadeira. Há muitos lugares onde os combatentes genéticos precisam gastar dinheiro. Apenas nos presenteie com algo simples. Certo, vamos esperar até que Little Jian e Lily saiam. Weni, concordo. Zhu Ming, isso está decidido então. Não comerei a partir de hoje e esperarei que Boss nos dê uma guloseima. Lu Yuan, claro, não coma. Guiu, se o grande irmão Cao puder sair vivo desta vez, ele deverá estar perto de ter uma taxa de refinamento de 95%, certo? Zhu Ming, estou com tanta inveja. Estou apenas com 36% agora. Weni, isso é considerado bom. Estou apenas com 33%. Se isso continuar, vai ser um pouco difícil eu chegar a 35% antes do vestibular. Guiu, quanto é o seu? Guiu, estou com 64%. Não posso me comparar com a irmã sênior Xiangxiang e o grande irmão Cao. Zhu Ming, isso também não é ruim. Dado o seu índice de refinamento, além de ter gravado e registrado um gene extraordinário, você poderá entrar em uma academia de lutadores de genes de nível médio. No entanto, seria difícil para mim e para Weni. Wang Xiangxiang, se você conseguir sair vivo de suas futuras viagens à Terra das Origens, Little Kirming e Weni ainda terão uma chance de atingir uma taxa de refinamento de 50%. Zhu Ming, Cri.jpg, não é tão fácil sair vivo da Terra das Origens. Essas feras ferozes e outros lutadores na Terra das Origens não são nada humanos. Todos eles só querem matar você. Já se passou um ano desde que acordei, mas só saí vivo 10 vezes. Desta vez, eu também teria saído morto se não fosse pelo irmão Yuan. Weni, se realmente não funcionar, meu pai planeja gastar dinheiro para me comprar um lote de cristais espirituais. No mínimo, poderei aumentar minha taxa de refinamento com eles. Zhu Ming, @Weni. Senhora rica. Estou com fome. Comida. Weni, Smile.jpg, Scrum. Wang Xiangxiang, @Weni, você terá que ser rápido então. Afinal, o vestibular está se aproximando. Weni, eu sei. Wang Xiangxiang, Sig.jpg, também é difícil para mim. A dificuldade de quebrar o bloqueio genético é demais. É difícil conseguir os materiais de que preciso em um curto período. Se eu conseguir avançar para o nível 1, então poderei lutar por uma chance de entrar em uma das 10 melhores academias de lutadores genéticos. Guiu, é isso que é um chefe. Enquanto estamos preocupados em como sair vivos da Terra das Origens, ela já está pensando em como quebrar o bloqueio genético. Somos todos humanos, então por que a nossa diferença é tão grande? Sinto muito por ter nascido como humano. Sob.jpg, Weni, é isso que é um chefe. Enquanto estamos preocupados em como sair vivos da Terra das Origens,
Ela já está pensando em como quebrar o bloqueio genético. Somos todos humanos, então por que a nossa diferença é tão grande? Sinto muito por ter nascido como humano. Sob ponto JPG, Zooming, é isso que é um chefe. Enquanto estamos preocupados em como sair vivos da terra das origens, ela já está pensando em como quebrar o bloqueio genético. Somos todos humanos, então por que a nossa diferença é tão grande? Sinto muito por ter nascido como humano. Sob ponto JPG, Luyuan, é isso que é um chefe. Enquanto estamos preocupados em como sair vivos da terra das origens, ela já está pensando em como quebrar o bloqueio genético. Somos todos humanos, então por que a nossa diferença é tão grande? Sinto muito por ter nascido como humano. Sob ponto JPG, Luyuan, que ficou em silêncio enquanto lia o chat, não pôde deixar de repetir o que os outros três disseram. Depois de ver a mensagem de Luyuan, Zumin perguntou curioso. Ah, certo, irmão Yuan, qual é a sua taxa de refinamento? Luyuan, o meu é inferior ao de todos vocês. Estou apenas com 10%. Wang Xiang? Wen? Guiu? Zuming? Luiyuan ficou um pouco confuso. O que há de errado? Wang Xiang. Faz apenas uma semana desde que você acordou, certo? Você já está com 10%. Guiu, por que você é tão rápido? Zuming, de repente, não entendo seu irmão. Yuan quem é muito forte ou se sou apenas eu que sou muito fraco. Wen, essa velocidade é muito assustadora. Se isso continuar, faltando cerca de 2 meses para o vestibular, você não conseguirá lutar pelo nível 1. Grito.jpg, Luiyuan, talvez seja porque minha eficiência de absorção de energia espiritual seja maior. Ouvi alguém dizer que sou um gênio. Além disso, uma grande parte dos cristais espirituais que ele esgotou foi usada no cubo de evolução. Wang Xiang, se este for realmente o caso, então Luiyuan, você é realmente um gênio. Além disso, você não é um gênio comum. Sua velocidade pode alcançar os membros dos principais clãs. Realmente, se você continuar assim, com certeza conseguirá se tornar um personagem importante. Você pode até se tornar um general de batalha, ou um senhor de batalha. Zuming, senhor da batalha. Merda. E pensar que um futuro personagem importante está bem ao meu lado. Wen, chefe. Posso abraçar sua perna com antecedência. Guiu, qual perna você quer abraçar? Zuming. Velho Gu, algo não está certo com o que você disse. Wen. Guiu foi proibido de enviar mensagens por 24 horas. Wang Xiang, tudo bem, está tranquilo agora. Eu vou bater no Little Kid mais tarde. Zuming, Cantley.jpg espero que ele não fique bem. Luiyuan olhou as mensagens do chat em grupo e seus lábios se curvaram. Ele não sabia anteriormente que os guerreiros genéticos despertos de sua classe eram todos muito talentosos. Todos continuaram conversando por um tempo, falando sobre coisas relacionadas à Terra das Origens. Wang Xiang e Cao Yan vieram de famílias de lutadores genéticos e tiveram ajuda, então se saíram muito bem. As coisas foram um pouco mais difíceis para os outros. Eles sempre saíam mortos da Terra das Origens. Em um ano, foi difícil para eles terem 10 ou mais vezes em que pudessem sair vivos. Consequentemente, seu progresso foi mais lento. É claro que, comparado ao cultivo comum, ainda era muito mais rápido. Afinal, a velocidade de absorção do que o espiritual da maioria das pessoas era realmente medíocre. Não existiam muitos gênios como Luiyuan. Eles conversaram até que o céu gradualmente ficou claro. Nesse momento, Luiyuan saiu do chat em grupo e abriu um navegador para começar a procurar informações sobre as feras ferozes do Sandstone Underground Palace. Muito em breve, ele encontrou a informação em um post para iniciantes, manual ilustrado das feras ferozes da cidade de Sandstone. Os olhos de Luiyuan brilharam e ele clicou na postagem. Depois disso, sua expressão ficou sombria. E pensar que foi um post pago para o ler. O custo foi de $3.000. Isso não é roubo. Mesmo se eu morresse, não pagaria esse dinheiro. Luiyuan não estava disposto a aceitar isso. Ele deixou o post e continuou procurando. Depois de procurar por muito tempo, Luiyuan encontrou alguns outros posts sobre as feras ferozes da cidade de Aranito. No entanto, eram todas postagens pagas para ler. O primeiro que viu foi o mais barato. Luiyuan estava desamparado e só conseguiu voltar ao primeiro posto.
Não são apenas os $3.000. Não é como se eu não pudesse pagar. Felizmente, ele ainda tinha cerca de os $4.000 em sua conta bancária. Caso contrário, ele não seria capaz de pagar por isso, mesmo que quisesse. Esta postagem é um manual ilustrado sobre as feras ferozes da cidade de Aranito, uma cidade inicial. Observação: esta postagem inclui apenas feras ferozes comuns. Algumas feras ferozes únicas não estão incluídas. Lu Yuan deu uma olhada na primeira linha e seus lábios não puderam deixar de se contorcer. No entanto, ele poderia entender isso. Afinal, a Terra das Origens era muito grande e havia muitas variedades de feras ferozes. Algumas feras ferozes nunca haviam sido encontradas por lutadores genéticos antes. Por isso, era compreensível que eles não soubessem o que eram aquelas feras ferozes. Besouro Greystone, besta feroz de nível comum, a fera feroz mais fraca de Sandstone City. É distribuído principalmente na floresta Greystone, mas também pode ser encontrado em outras áreas. É fraco, sua comida são pedras e sua velocidade é muito lenta. Benefício para novatos. Besouro de pedra cinzenta rúnica negra, besta feroz de nível de elite. Vive principalmente na floresta Greystone. É mais fraco entre as feras ferozes de nível de elite, e é quase tão forte quanto um lutador genético que tem uma taxa de refinamento de 40 a 60% de um gene de nível comum. Possui técnica de batalha, pele de pedra. Besouro de metal, besta feroz de nível comum. Vive principalmente nas profundezas da floresta Greystone. Eles são em menor número e são mais fortes que os besouros Greystone. Eles têm defesa forte e velocidade lenta. Pequeno homem da pedra. Escorpião negro. Formigas de areia do palácio subterrâneo. A postagem inteira listou centenas de tipos de feras ferozes. Dos quais, mais de 100 deles eram do Sandstone Underground Palace. Estes incluíam os pequenos homens de pedra e escorpiões negros que ele havia conhecido antes, bem como as formigas de areia do palácio subterrâneo, cobras de linha preta, cuias de areia do palácio subterrâneo e outros. Havia informações sobre suas características únicas, poder e quais partes eram mais valiosas. Depois de ler isso, Lu Yuan de repente sentiu que valia a pena gastar o dinheiro. Depois de conhecer os tipos de feras ferozes no Sandstone Underground Palace, Lu Yuan se sentiu muito mais confiante. Havia algumas feras ferozes nas quais, mesmo que as encontrasse agora, ele só poderia fugir. Caso contrário, ele morreria. Se fosse no passado, ele poderia tolamente atacá-los, já que não conhecia aquelas feras ferozes. Lu Yuan pensou um pouco e depois quis comprar um mapa do palácio subterrâneo. Embora os ninhos das feras ferozes e os locais de descanso no palácio subterrâneo se movessem em durações diferentes, se não houvesse grandes mudanças nas passagens, não haveria mudanças tremendas. Depois de comprar um mapa, as chances de se perder seriam bem menores. No entanto, depois que ele abriu o posto para a compra do mapa, o custo de os $10.000 fez com que ele ficasse em silêncio. Ele só tinha pouco mais de os $1.000 no bolso. Felizmente, ele ainda tinha alguns materiais em seu espaço que não havia vendido. Ler a postagem do manual ilustrado da Ferocious Beast anteriormente levou 2 horas, então não era mais cedo. As lojas devem estar abertas agora. Ele deveria vender os materiais primeiro. Por isso, Lu Yuan desligou o computador e saiu. Talvez devido ao assunto da noite passada, todas as outras pessoas no apartamento co-alugado se esconderam em seus quartos. Nenhum deles saiu. Lu Yuan deu uma olhada nas portas bem fechadas e não pensou muito a respeito. Ele saiu do apartamento alugado e pegou um táxi para o distrito comercial de Ninilakes. Nota de rodapé: 1. O pênis masculino às vezes é chamado de terceira perna. Capítulo 35. Poções genéticas. Tradutor: Lord Blefiri na loja de materiais Koandlang do distrito comercial de Ninilakes. Lu Yuan tinha acabado de abrir a porta e entrar quando viu o patrão de óculos escuros sentado na cadeira em frente ao balcão. Ele estava vestido com shorts floridos e uma camisa grande. Assim como da vez anterior, o chefe brincava com o telefone, murmurando palavrões. Droga, um bando de novatos. Esse grande irmão não consegue nem levar vocês à vitória com todas as mortes. Por que diabos vocês estão jogando? Volte para casa e faça sua lição de casa. Uau, au, au. Uivo, uivo, uivo. Os lábios de Lu Yuan se contraíram. Chefe, estou aqui para vender mercadorias. O chefe ergueu os olhos e deu uma olhada.
Depois de ver Lu Yuan, ele guardou o telefone e falou, sorrindo. É você? Você saiu vivo da Terra das Origens de novo? Nada mal, mano. Você é bem capaz de sobreviver 2 vezes seguidas. Lu Yuan sorriu. Há bastante material desta vez. Devo simplesmente jogá-los no chão? O chefe assentiu. Claro, basta jogá-los no chão. Lu Yuan retirou todos os tipos de materiais que armazenou em seu espaço de tatuagem de batalha. Instantaneamente, uma pequena montanha de materiais com mais de 2 metros de altura preencheu o espaço vazio da loja, que para começo de conversa não era grande. Chefe. Ele olhou para a pequena pilha de materiais em forma de montanha e não pôde deixar de abrir a boca, sentindo-se atordoado. Lu Yuan olhou para ele. Como é? Por que você não dá um preço por eles? Logo depois, o chefe voltou a si. Ele então se virou para Lu Yuan, parecendo um pouco surpreso. Uau, mano, você matou tudo isso sozinho? Lu Yuan ficou sem palavras. Isso é importante? Apresse-se e faça uma contagem. O chefe então deu outra olhada em Lu Yuan antes de dizer, é verdade, isso não é importante. Aguentar. Ele começou a contar os itens na frente de Lu Yuan. Armadura Greystone. Este é o coração de um pequeno homem de pedra. Mano, você já consegue caçar pequenos pedreiros. Isso é incrível. SSS. Metasoma venenoso de escorpião negro. Essa coisa não é ruim. Seu veneno é muito forte. Além disso, há tantos deles. Você não poderia ter falido comprando poções de desintoxicação, certo? Faz apenas um dia, mas você parece uma pessoa completamente diferente. O chefe parecia que não iria parar. Ele continuou contando enquanto murmurava. Lu Yuan estava com um pouco de dor de cabeça ao ouvi-lo. Ele olhou ao redor e sentou-se em um banquinho enquanto observava o chefe contando. Como havia muitas coisas, levou mais de 10 minutos para terminar de contar todos os materiais. No entanto, quando o chefe viu a armadura de pedra rúnica negra bem no fundo, ele engasgou de surpresa mais uma vez. Uau! Esta é a armadura de pedra cinza do besouro rúnico preto. Pensar que você pode matar feras ferozes de elite. Ele ergueu a cabeça e olhou para Lu Yuan. Mano, para ser honesto, você é o lutador genético com o progresso mais rápido que já vi. Você é muito forte para ser capaz de matar feras ferozes de elite em apenas um dia. Lu Yuan sorriu e não respondeu. Ele então perguntou. Quanto? Você terminou de contar? Quem sou eu? Claro que os contei. 189 cartuchos de armadura Greystone, cada um por $150. 124 pequenos corações de pedra, cada um por $300. 87 metasomas venenosos de escorpião negro, cada um custando $400. 87 pares de pinças enormes de escorpião negro, cada uma custando $250. Uma armadura de pedra com runas negras por $3.000. O total é de $115.100, um preço sincero, independentemente de você ser jovem ou velho. Lu Yuan olhou para o patrão que deu um tapinha no peito e depois pegou o celular, calculando os preços. Então, seus lábios se contraíram. Ele olhou para o chefe e sorriu. $115.100? O chefe desviou ligeiramente o olhar, sorrindo sem jeito. Tosse. Calculei errado. Vou calcular mais uma vez. Ele pegou o telefone e fez outra rodada de cálculos. Depois disso, uma sugestão de compreensão apareceu em seu rosto. Oh, eu contei errado. O total é de $125.100. Lu Yuan sorriu friamente. Esqueça, vou levá-los para outro lugar para vender. Ele se levantou, planejando guardar as coisas e ir embora. Vendo isso, o chefe ficou ansioso. Ei! Calculei errado agora há pouco. Eu não fiz isso de propósito. Lu Yuan parou. Quem sabe se você fez isso intencionalmente ou não. Você quase me fez perder uns $10.000. Pague-me uma compensação pelo sofrimento emocional. Ganhe $130.000. O semblante do chefe mudou e ele olhou para Lu Yuan. Como você pode aproveitar a situação para lucrar? Eu trato você como um irmão. Lu Yuan revirou os olhos, não disse mais nada e planejou apenas arrumar suas coisas e ir embora. Ei! Tudo bem. $130.000 então. É minha culpa. Eu vou compensar você. Só então Lu Yuan abriu um sorriso. Negócio. Embora esse chefe não fosse tão confiável,
Pelo menos Lu Yuan obteve alguns ganhos com essa transação. Lu Yuan fez uma estimativa do preço antes de vir. O preço de mercado desses materiais girava em torno de US$ 125 mil. Como o chefe lhe ofereceu uns $ 130 mil, com uns $ 4.900 adicionais, provavelmente seria o suficiente para durar alguns meses. Eu transferi o dinheiro para você. Dê uma olhada. Uau, Ivo, Ivo. Lu Yuan olhou para o telefone para confirmar o recebimento do pagamento. Depois disso, uma pitada de excitação brilhou em seus olhos. Ele não esperava conseguir ganhar tanto dinheiro sendo um lutador genético, ganhando uns $ 130 mil em uma noite. Seriam uns $ 3,9 milhões em um mês e mais de uns $ 40 milhões em um ano. Quantos pães posso comprar com estes? Eu não esperava que chegaria um dia em que eu pudesse ficar rico. Lu Yuan estava exultante por dentro. Ele observou o chefe guardar os materiais e disse sorrindo: Voltarei para procurar você na próxima vez. O chefe assentiu. Tudo bem. Se houver negócios para fazer, venha me patrocinar novamente. Ah, certo, chefe, há algo que estou curioso. O que é? Por que você usa óculos escuros quando está na loja? A expressão do chefe, que antes estava cheia de sorrisos, endureceu. Ele soltou uma tosse seca e acenou com a mão para Lu Yuan. Mano, volte na próxima vez. Vendo que o patrão não estava disposto a dizer nada, Lu Yuan encolheu os ombros e não persistiu. Depois de deixar a loja de materiais Guanglang, Lu Yuan primeiro fez uma visita às lojas e gastou mais de uns $ 10 mil em necessidades. Desta vez, ele ainda teve dinheiro para comprar todo tipo de condimentos e uma churrasqueira. Enquanto trabalhava duro caçando feras ferozes na Terra das Origens, ele não deveria ter uma boa comida para comer? Não funcionaria continuar comendo barras energéticas. Ele ouviu dizer que a carne de feras ferozes tinha um gosto muito bom, então ele deveria se divertir, recompensando-se com boa comida por trabalhar duro, para ganhar dinheiro e ficar mais forte. Para as demais necessidades, Lu Yuan também escolheu aquelas da mais alta qualidade. No passado, ele não tinha dinheiro e sentia que as coisas funcionariam desde que pudessem ser usadas. Agora que ele tinha dinheiro, ele deveria usar as melhores coisas. Depois de comprar todos os tipos de necessidades, Lu Yuan ainda ficou com uns $ 120 mil. Depois de comprar todas as necessidades, Lu Yuan voltou para as favelas, sentindo-se satisfeito. Ele olhou para os rufiões ao longo das ruas que seguravam lâminas e se envolviam em brigas de gangues, e depois para o local que estava coberto de lixo. Quando ele passou, o cheiro era simplesmente insuportável. No entanto, seu humor estava muito mais relaxado do que no passado. Agora que tenho dinheiro, finalmente tenho confiança para sair desta área caótica. Lu Yuan voltou para seu simples apartamento alugado. Depois que ele entrou em seu quarto, ele abriu a teia de batalha. Desta vez, ele iria comprar poções genéticas. O Genefigter Battle Web tinha uma plataforma de compras online gerenciada pela Genefigter Association. Alguns lutadores genéticos únicos, como alquimistas que poderiam refinar poções e armeiros que poderiam forjar armamentos genéticos, colocariam poções genéticas e armamentos genéticos à venda na plataforma de compras. Lu Yuan abriu a plataforma de compras e selecionou poções genéticas nas categorias. Desta vez, a escolha de Lu Yuan foi clara. Ele definitivamente precisaria de poções de recuperação. Afinal, se ele se machucasse e não tivesse nenhuma poção de recuperação com ele, ele só poderia deixar suas feridas cicatrizarem lentamente. Se isso não fosse possível, ele poderia nem ser capaz de caçar feras ferozes e só poderia esperar até que o tempo acabasse. Se ele encontrasse algum perigo enquanto estivesse ferido, ele poderia até sair morto. Nas 2 vezes anteriores, ele teve sorte. Ele obteve uma técnica de batalha do tipo guarda e sua defesa foi considerada poderosa. Portanto, ele não sofreu ferimentos graves. No entanto, ele não teria tanta sorte todas as vezes. Portanto, poções de recuperação eram definitivamente obrigatórias. Ele começou a examinar as poções de recuperação com base nas categorias. As notas usadas para poções de recuperação eram as mesmas usadas para combatentes genéticos. Eles foram categorizados em nível probacional, nível lutador, nível geral de batalha, nível senhor de batalha e outros. Além dos graus de usuário, as poções de recuperação também foram categorizadas em poções de grau comum, poções de grau fino,
poções de grau forte e outras devido aos diferentes materiais de refinamento utilizados. Lu Yuan abriu uma página vendendo poções de recuperação de nível comum de nível probatório. Houve uma introdução à poção de recuperação. Poções de recuperação de nível comum poderiam curar a maioria das feridas externas. Se fosse um ferimento grave, o tempo de recuperação levaria cerca de 30 minutos ou mais. Havia até a possibilidade de demorar algumas horas antes que a recuperação fosse concluída. Lu Yuan leu a introdução e franziu a testa ligeiramente, sentindo-se um pouco insatisfeito. Dedicar algumas horas para curar ferimentos graves pode ser considerado um milagre médico para as pessoas comuns. No entanto, para os lutadores genéticos, foi um pouco lento. Ele pensou um pouco antes de abrir a página para ver as poções de recuperação de alta qualidade ao lado. No instante em que a página foi publicada, o preço de $30.000 fez o coração de Lu Yuan parar de bater por um segundo. Que tipo de poção é essa? Pensar que é tão caro. Poções de nível comum custam apenas os $8.000. Isso é roubo. Lu Yuan franziu a testa, sentindo-se um pouco insatisfeito. Ele então deu uma olhada na introdução para ver o efeito da poção. O efeito de recuperação das poções de recuperação de grau fino foi cerca de 3 vezes maior que o das poções de recuperação de grau comum. Os ferimentos mais graves podem ser curados dentro de 10 minutos ou 1 hora. Os olhos de Lu Yuan brilharam um pouco. Essa coisa realmente não é ruim. Ele então deu uma olhada no preço e ficou quieto. Só tenho $120.000 sobrando, então só posso comprar 4 frascos de poções de recuperação de boa qualidade. Por que ainda sou tão pobre? Lu Yuan ficou olhando para as poções de recuperação de boa qualidade por um bom tempo. No final, ele cerrou os dentes e suportou a dor no coração enquanto colocava uma garrafa no carrinho. Independentemente disso, às vezes, essa coisa pode ser usada como uma ferramenta para salvar vidas. Lu Yuan também adicionou outra garrafa de poção de recuperação de nível comum em seu carrinho. Se não fossem os ferimentos especialmente graves, ele poderia apenas usar poções de recuperação de nível comum. Ele deveria economizar sempre que possível. Lu Yuan queria comprar mais alguns frascos, mas se fizesse isso não teria dinheiro para comprar outras poções genéticas. Deixado sem escolha, ele só poderia desistir. Depois disso, Lu Yuan começou a procurar poções de aprimoramento. Depois de encontrar aqueles 3 caçadores de gatos, Lu Yuan descobriu que às vezes era melhor ter algumas poções como trunfo. As poções de aprimoramento incluíam aquelas que aumentavam a força, velocidade, defesa, energia espiritual e outras áreas. A primeira escolha de Lu Yuan foi uma poção para aumentar a velocidade. Foi porque o gene extraordinário que ele gravou e registrou era, afinal, do tipo guarda. Sua velocidade era muito fraca. Além disso, uma velocidade rápida permitiria fugir mais rápido. Ao usar o trunfo, provavelmente seria fugir quando encontrasse inimigos fortes. Onde há vida há esperança, Lu Yuan olhou para uma poção de aumento de velocidade de nível comum e abriu a página. Ele estava com um pouco de falta de confiança, temendo que o preço fosse além do que ele poderia pagar.